A nossa aula de hoje, ela tem como tema principal a liderança servidora. Então eu quero iniciar essa aula de hoje falando para vocês uma frase de John Maxwell, que ele diz assim: sempre que Deus desejou fazer algo grandioso, Ele chamou um líder para tomar a frente. Sempre que Deus desejou fazer algo na história, seja na história do povo de Deus, seja na história da igreja, após a morte de Jesus, a história da igreja como um todo, sempre que Deus tentou mudar ou mexer na história, Ele chamou um líder. Ele chamou alguém para que isso acontecesse, para que isso pudesse ter êxito. Então, você aqui, como nós concluímos a semana passada, entre bilhões de pessoas, você é privilegiado, porque Deus te chamou para isso, para que você pudesse cumprir o chamado dEle, independentemente se você vai liderar uma pessoa ou se você vai liderar uma nação. Isso não tem peso e não tem diferença nisso. É uma liderança que você exerce, e essa liderança ela é chamada e inspirada por Deus na tua vida. Então a liderança ela é sempre um chamado divino. Eu quero só fazer a leitura de um versículo, que é o texto de Isaías. Você tem aí a anotação, depois você pode ler em casa. A gente trabalha o conteúdo, qualquer situação depois a gente vai aplicando isso com vocês. O texto base é Isaías 6, de 1 a 8, e o versículo 8 diz assim: então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Então, na realidade, ali é um chamado de Isaías, como nós também recebemos esse chamado. E eu creio que Deus está hoje, na mesma perspectiva do encontro ali com Isaías, olhando para nós enquanto igreja, olhando para a sociedade hoje brasileira, a sociedade aqui em Taubaté, e fazendo essa pergunta: quem enviarei? Quem irá por mim? Quem enviarei? Isso é o que Jesus e que Deus está perguntando para você. E eu creio e eu oro para que a tua resposta seja a mesma resposta de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. A capacitação, aquilo que Deus vai trazer sobre a sua vida, aquilo que você diz assim: eu não sei falar, eu não sei como fazer, eu não sei como me preparar, eu não tenho preparação para isso. Deus vai te capacitar. Deus vai conduzir a tua vida para a missão que Ele quer que você cumpra. Então, nós temos isso como princípio. O chamado para ser líder é um chamado divino. O que é liderança? Liderar é a habilidade de influenciar e inspirar pessoas, servindo-as com amor, caráter e integridade, para que vivam com equilíbrio e trabalhem com entusiasmo em direção a objetivos e resultados, priorizando a formação de novos líderes e a construção de um futuro melhor. Isso é liderança. É você inspirar pessoas. Quando as pessoas olham para você e elas se inspiram em você e realizam aquilo que você faz. Eu sou líder, eu não tenho esse chamado para ser líder. Você lidera dentro da tua casa, né? As mulheres, por exemplo, as que têm filhas, as meninas espelham quem? Na mãe. Elas querem ser líderes, querem parecer com a mãe, querem ter o mesmo comportamento, a mesma ação. Às vezes diferenciam, falam assim: minha mãe errou nisso aqui. Mas ontem eu estava vendo um vídeo nesse sentido, que falava de mulheres e de mães, né? Em um momento da vida a gente vai passando por ela, geralmente na fase de transição, né? Adolescência, fase de criança, adolescência, elas vão rompendo e vão dizendo assim: não quero seguir o exemplo. Mas chega lá na frente, para quem ela vai recorrer? Então, vou dar um exemplo aqui: a Ariane, daqui a um tempo, liga para a mãe e vai dizer assim: mãe, como que eu faço com o pirralhinho que está aqui me enchendo o saco, eu não sei como fazer com ele? É assim. E ela vai ter a orientação, porque ela disse que não queria, mas agora ela quer porque a mãe orientou. E talvez não consiga mais, talvez em um dado momento da vida a gente tenha o desejo de fazer isso e não consegue mais fazer. Porque às vezes eu queria falar com a minha mãe sobre um assunto, ou com meu pai sobre um determinado assunto, que hoje eu não sei como resolver, mas ele não está mais. E aí eu tenho que
buscar isso em outras pessoas que vão poder me auxiliar, me ajudar. Então a liderança, ela é sempre passada, e nós exercemos essa liderança quando nós fazemos com amor. Quando nós fazemos com amor. Quando o chamado de Deus acontece na vida de um homem e uma mulher, na vida de um homem e uma mulher, até nós podemos fugir, mas Deus nos alcança e nos leva de volta a um lugar de onde Ele deseja nos colocar. Na história bíblica existem vários exemplos. Cita um aí para mim, quem pode falar um? Que fugiu e Deus foi buscar ele. Jonas, né? Esse é o clássico, né? Não quero fazer, não tem jeito. Vai fazer. É você, não é outro. Às vezes está querendo delegar. Nós aprendemos na semana passada isso, né? Delargar. Não é delegar a função, ó, eu passo para a Andréia aquilo que, para ela ter responsabilidade. Não, eu delargo, não quero mais. E eu deixo para que ela assuma. Não. Ali não tinha opção. Deus falou, é você. E como Ele tem falado para mim e para você nesse tempo, e eu quero crer que Ele vai continuar falando ao longo do tempo que nós passarmos aqui. Deus tem nos chamado. Deus tem nos chamado a cumprir a sua missão aqui na terra. Então você é preparado e chamado para isso. É inspirado por Deus. Chega aí, Giovanni, pode se acomodar aí. Então caminhe na certeza de que você foi chamado para liderar e influenciar positivamente a vida de diversas pessoas. Você foi chamado para isso, para que você pudesse influenciar. E aí tem uma palavra que eu gostaria que você colocasse em prática na tua vida: liderança positiva. Tem muita liderança negativa, tem muita liderança que é complicada, e dentro da vida da igreja a gente sabe que isso acontece. A liderança positiva, ela influencia para o bem, ela influencia para avançarmos, ela influencia para que a gente avance. Mas tem liderança negativa que puxa para trás, que atrai a pessoa para não vai lá na escola não, aí a gente começa negativamente a influenciar pessoas. Seja positivo, que essa escola amplie, que passe para toda a igreja, sabe? E que a gente consiga influenciar mais e mais pessoas, porque é uma liderança de amor. Então, creia nisso. O Senhor te chamou e Ele vai te capacitar. A segunda coisa que nós precisamos verificar nesse conceito de liderança servidora é o modelo. Quem é o modelo de liderança que nós devemos seguir? O modelo de liderança que nós devemos seguir, o mais pleno possível, é Jesus Cristo. Ele liderou, mostrando e inspirando pessoas. Ele foi além de modelo, ele foi inspiração. Até hoje, né? A gente segue o padrão e o modelo de Jesus. Durante 3 anos ele conduziu ali, ele caminhou, ele se relacionou com os discípulos. Aí tem os textos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Você pode ler depois em casa. Todos esses textos aí são do momento do chamado de Jesus, quando ele passou e encontrou homens trabalhando. Então você diz assim, mas por que será que Deus me chamou? Eu estava com outros pensamentos, outras coisas na minha cabeça. Hoje já tem muita coisa para fazer. Saiba de uma coisa, isso é uma máxima, né, que a gente fala muito nesse contexto de chamado divino. Mas sempre Deus vai dar trabalho para quem já tem trabalho. Para quem não está fazendo nada, não faz nada mesmo. Agora você está fazendo, Deus vai te dar mais trabalho. É a parábola dos talentos. Ele vai confiar você mais, porque Ele sabe que você vai dar conta de fazer. E Ele olha para você e vê a sua capacidade. Ele olha para você e vê o seu perfil, vê o seu caráter. O conceito de escolha da sociedade é por aptidão, é por conhecimento. O conceito de Jesus não tem nada disso. O conceito de Jesus, Ele olha para você, para o seu caráter, para a sua maneira de se posicionar, e Ele acredita em você. Assim como a igreja acredita, assim como nós acreditamos. E o modelo de liderança de Jesus, ele traz ali algumas
observações, eu coloquei aí só pontuais, né, para você. Mas Jesus diz o seguinte, ele coloca algumas atitudes para que elas sirvam para nós como inspiração. Ele vai dizer que a missão nunca para. Eu entendo o seguinte, que a missão é de Deus. Quem entende assim? Que a missão do mundo é dele. Mission Dei, né? A missão é dele, é de Deus. Mas ele deseja fazer essa missão usando quem? Nós, os seres humanos. Ele poderia mandar os anjos. É mais prático. Vai lá e converte todo mundo, e se não converter, você passa a faca. Mas ele não. Ele escolhe a gente, imperfeito, e ele diz para nós assim, a missão nunca para. Como que essa missão nunca para? E ele é o exemplo, porque ele nunca perdeu a oportunidade. Alguém já leu algum texto de Jesus, na palavra de Deus, que ele perdeu a oportunidade, deixou passar batido? Sempre que vinha uma situação na mão dele, ele resolvia. Ele não perdia a oportunidade. Ele percorreu vários caminhos, ele encontrou com diversas pessoas, e sempre que ele encontrava com as pessoas, era uma oportunidade para ele ministrar e para levar a missão adiante. Ele nunca perdeu a oportunidade. Nós muitas vezes perdemos a oportunidade, a missão nunca para. Eu posso parar, mas a missão não para. A segunda característica da liderança e do modelo de Jesus, ele é um líder, é que o líder precisa renovar as suas forças. Jesus, ele filho de Deus, ele sempre dava um jeitinho de se retirar. Ele ia fazer o quê? Orar, buscar a presença do Pai. Às vezes também ia descansar. Quando na passagem ali da grande tempestade, o que ele está fazendo? Dormindo. Então, o renovo, ele é tanto físico quanto espiritual, ou espiritual quanto físico. Então o líder, não adianta você também falar assim, pastor, eu sou líder e agora eu estou aqui para toda a obra, vamos, não vou parar mais, daqui até o fim da minha vida, o senhor pode contar comigo todo o tempo. Querido, você não vai dar conta. Tem que tirar um refrigério, tem que tirar um tempo, e esse tempo tem que ser um tempo de renovo para você, tem que ser um tempo de renovação espiritual, tem que ser um tempo também de descanso. Então, o líder pode descansar? Pode, Jesus não mostrou isso, que ele saía para descansar também, mas estava lá descansando, o cara, acorda aí, o barco está afundando, vamos lá. Aí ele levanta, repreende e não deixa passar barato também, já dá uma pegada nos discípulos, homens de pequena fé, né? Eu estou ensinando para vocês não conseguem fazer, me acordaram? Pô, podia estar continuando descansando se vocês estivessem exercendo aquilo que vocês já viram eu fazer. É simples. Então, a missão que ele nos mostra, o modelo dele, ele nos inspira a viver também da forma mais exemplar possível. A terceira característica, a necessidade de escolher uma causa e se manter fiel a ela. Queridos, quantas pessoas hoje não conseguem cumprir isso? Nós falamos isso semana passada. A gente começa um trabalho, começa aqui, daqui a pouco, 2, 3 semanas, a gente abandona, a gente larga. E Jesus nos disse aqui, a necessidade de escolher uma causa e se manter fiel a ela. Você tem que se manter fiel. Jesus disse assim, é impossível servir a 2 senhores. Ou você vai desagradar um e agradar o outro, ou vice-versa. Escolheu a causa, vá em busca. É Cristo seu alvo, Ele é a razão. Vá em busca disso. Espere, vai atrás, não desista nunca. Tome a sua decisão. Você tomou a decisão de ser líder, de servir a Jesus, então vai adiante. Não tem 2 caminhos. Não tem um pé lá e outro aqui. Você foi chamado para servir ao Senhor. Então, essa escolha, ela vai gerar em você uma resposta positiva de Deus. Você escolheu a Ele, Ele vai te ajudar, Ele vai conduzir você. Não tem como caminhar escolhendo 2 caminhos. Você vai desagradar um. Então defina o seu caminho, vai em busca dele. Fomentar um espírito de autocrítica.
O que significa isso? É que nós somos rápidos para julgar, né? Mas a gente julga como? Qual é o critério de julgamento? Como é o critério de julgamento seu, Grande? Mas o padrão geralmente é você, né? Não é assim que a gente faz? E não é só eu não, acho que todos nós aqui somos assim. O padrão sou eu, né? E aí eu julgo pela aparência, eu julgo pelo jeito de falar, eu julgo pelo contexto, porque eu não quero. Na realidade, o preconceituoso ali, de todo o conceito, de toda a situação, sou eu. Então, a análise de Cristo, ela sempre foi um olhar, não dele mesmo, mas um olhar dele na pessoa. Ele conhecia todas as coisas, ele sabia quem estava chegando nele, ele sabia quem era. Imagina se ele falasse assim: não, eu sou intocável, sou filho de Deus, você é pecador, não chega nem perto de mim. Não, ele se aproximava, acolhia, mostrava, dava a direção. Aí ele vai dizer ali, né, quantas vezes ele vai dando algumas expressões, né, tira o argueiro do teu olho primeiro, para depois você falar do outro. Tira a trave que está ali. Às vezes você está falando do outro, mas você faz igual ou faz pior. Você não faz aquilo, mas você faz outra coisa. Então, quando o conceito de liderança, o modelo é Jesus, a gente tem que ter esse paradigma, tem que ter essa visão. Ele como referência e não o meu posicionamento, mas o posicionamento de Jesus. Como ele enxergaria o Luiz? Quais seriam os atributos que ele daria para o Luiz? E que eu às vezes não enxergo, porque eu sou preconceituoso. Porque a missão está aí fora. Às vezes a gente vê pessoas lá fora, abandonadas, largadas. Esses dias a gente sempre tem ouvido ministrações nesse sentido, mas é possível a gente parar e pensar um pouquinho nesse sentido. É possível a gente fazer essa leitura. Onde será que Jesus estaria? Estaria aqui? Quem acredita que ele estaria dentro da igreja hoje? Eu tenho as minhas dúvidas, eu acho que não estaria. E eu acho que a igreja não aceitaria essa igreja que nós vivemos hoje. Ele estaria lá fora, vivendo esse contexto louco lá de fora, atuando na vida das pessoas lá fora. Porque às vezes dentro da igreja a gente entra alguém ali e a gente já... Não é? Não, esse aí não pode, porque não é parte do nosso grupo, não é parte do nosso contexto. Jesus veio para quem? Então, só para a gente fazer as nossas reflexões. Valorização das pessoas. Liderança serva é uma liderança que olha para o outro, olha para a pessoa, para o ser humano, e eu vou servi-lo. Então, valorizar as pessoas é uma das maiores necessidades do ser humano hoje em dia. Porque às vezes a pessoa entra dentro de um grupo, ela é só um número. Ela é um número. A gente dá número para ela, mais um. E ela tem nome, tem sentimento, tem várias coisas que estão ali que a gente precisa valorizar, a gente precisa atrair. Sexto, sinceridade nas relações. Jesus sempre elogiava as pessoas, sempre. Ele dizia assim, quando ele orava por alguém que chegava perto dele com uma necessidade, mas que tinha uma fé muito grande, que ele falava: filha ou filho, a tua fé te salvou. Você nunca viu uma fé tão grande como desse homem. Era o que Jesus falava, não era? Ele elogiava as pessoas que se aproximavam dele, que quebravam os preconceitos religiosos e se aproximavam dele. Mas também Jesus dava de frente com os fariseus, falava: vocês querem, vocês estão me perseguindo porque ele não amansava não. Ele chegava junto. E nessa mesma forma, ele elogia Pedro, quando Pedro revela quem ele é. Pelo Espírito Santo, Pedro revela: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o mesmo texto de João. Na sequência, logo na sequência, Pedro vem, Jesus avisa que vai morrer, Pedro fala não. Ele fala o que para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás. Olha só,
mesmo tempo que ele elogia, ele pega, porque a missão dele não pode ser uma missão. Ele entendia que a missão dele era maior do que todas as coisas. E nós temos como padrão, um modelo é Cristo. Respeito ao seu precursor, que é a 7ª característica de um ministério, da característica de Jesus. Quem é o precursor de Jesus? Vamos aí, escola dominical. João Batista. Jesus vai ser batizado por João. O que João fala para ele? Não, eu não posso. Jesus fala: não, tá certo, você não pode mesmo. Não, é você. Pode batizar. É você que vai fazer. Então, quando líderes, quantas pessoas passam antes de você? Fizeram antes de você. Você precisa valorizar. Valorizar o que o Ari fez. Valorizar o que o Alex fez. O que o pastor Christian já fez aqui na igreja. O que o pastor Miguel fez. O que outras pessoas fizeram, a gente precisa valorizar. O precursor, aquele que abriu o caminho, que às vezes fala: caramba, só tem isso porque alguém um dia pensou nisso. Então eu valorizo e além de valorizar, dou ênfase naquilo e digo assim: a graça de Deus está nesse lugar. Então todas as coisas que nós fazemos, honrar as pessoas, a palavra de Deus diz isso. Honra a quem honra. Precisamos honrar. Eu preciso honrar a vida de todas as pessoas, saber quem é, o que tem feito, o que ele valorizou na minha vida, o que teve de conteúdo para mim, de importância. Então eu preciso valorizar. 8º, amor e serviço. Jesus ensina aos seus discípulos que veio servir as pessoas por intermédio de atos concretos de amor, entrega, respeito, acolhimento. Ele sempre acolheu as pessoas, ele sempre chegou perto das pessoas, amou as pessoas. Uma passagem que diz assim: eles estão como ovelhas que não têm pastor. E se compadeceu delas, teve compaixão, que é a outra característica, a compaixão. Muitos textos do Antigo Testamento nos remetem a termos compaixão. No Novo Testamento também, a olhar para as pessoas, os órfãos, as viúvas. Diz lá o Tiago que esse é o verdadeiro evangelho: acolher os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Isso é o verdadeiro evangelho, que vai acolher as pessoas, que vai ter compaixão delas. E o último ideal é o ideal de permanecermos nos seus ensinamentos. Jesus e os discípulos ali permaneceram. O que Jesus ensinou para eles? E Jesus estava ensinando para ele: os ideais permanecem na mente dos seus discípulos. Vamos pensar um homem da história, que até hoje, na história americana, Martin Luther King. Os ideais da segregação racial, da exclusão de pessoas, até hoje perpassa pela história dos Estados Unidos, por causa de um homem que pensou que não é possível que a gente divida entre negros e brancos uma sociedade. Então o ideal daquele homem continua até hoje, e vai continuar, porque ainda continua o racismo, ainda continua a perseguição. O ideal de Jesus de fazer discípulos dele continua até hoje, porque o ideal não morre. Nós muitas vezes abandonamos os ideais, mas o ideal de Jesus de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar as Escrituras, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o mesmo ideal até hoje. Nós muitas vezes abandonamos o ideal, mas os discípulos ali, a gente viu no domingo passado no sermão, que é justamente isso. Os discípulos ali cumpriram cabalmente aquilo que Jesus mandou que eles fizessem. E por isso a igreja de Jesus Cristo cresceu, se desenvolveu. Então qual é o modelo de liderança servidora? O modelo de liderança servidora é Jesus. Qual é o grande exemplo que Jesus dá de uma liderança servidora? João 13. O que acontece ali? Lava pés. Abre aí a tua Bíblia. Quem está com a Bíblia? Se tiver,
gente está finalizando já essa parte de conteúdo, mas a gente vai ter ainda muita coisa aqui para acontecer, tá? João 13. Jesus ensina ali o serviço pelo exemplo. Jesus ajudou os discípulos ali a compreenderem que se o mestre pode lavar os pés, quem são os súditos, né, que não podem? São os servos. Se ele é o mestre. E aí eu grifei aqui na minha Bíblia justamente esse momento. Versículo 12, capítulo 13, versículo 12, diz assim: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir-se de sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam com eles o que eu vos fiz. Esse é o grande exemplo de liderança servidora. Jesus, quando nós aprendermos a olharmos para Ele como referência, a olhar para o Senhor Jesus como o ideal da nossa vida, então quando eu digo assim, eu não consigo servir, olha para Jesus. Ele serviu, e Ele serviu plenamente. Então liderança, eu creio que é um aprendizado, é um desafio. É um desafio para nós. Ainda mais liderar para servir. Esse é o conceito da igreja. E não é só um conceito da igreja, mas é um conceito hoje globalmente. Não é aquele tipo de liderança antiga, que perseguia, que expunha as pessoas. Hoje as grandes empresas têm usado até a figura de Jesus como grande líder, como grande exemplo de liderança, para incentivar as suas empresas. Então o mundo lá fora usa, e a igreja muitas vezes perde a referência. O mundo lá fora usa a figura de Jesus, o personagem Jesus, que muitas vezes eles nem creem, como referência para a vida de liderança do grupo que eles estão inseridos. Porque eles veem ali uma liderança de Jesus que envolve, que insere, que absorve pessoas. Não uma liderança que exclui, que expõe pessoas, que descaracteriza. Quantas pessoas passaram por esse tipo de liderança? Às vezes desde a formação, na escola, a escola que nós passávamos, como que era? Né? Às vezes nós relatamos, quando eu dava aula, eu relatava isso para os meus alunos, que quando um diretor ou uma autoridade entrava na sala de aula, o que nós tínhamos que fazer? Quem estudou nesse período? Levantar, ficar em pé, e ai de você se abrisse a boca, ai de você se fizesse uma gracinha. Mas não era uma liderança porque nós respeitávamos, era porque nós tínhamos medo. Quem já tomou reguada? Quem já tomou apagador na cabeça? Porque estava virado para trás, nem falando, só deu uma olhada para trás. Então era um conceito de medo, ficar atrás da porta sendo exposto, no milho, ajoelhado. Então era uma liderança que impunha aí dentro das fábricas, era assim também, o chefe, o patrão. Nós tínhamos medo de responder, de discutir, eu não concordo com você nisso aqui, vamos tentar. Jamais, impossível. Hoje nós temos lideranças muito mais abertas, porque Jesus nos mostrou isso. A liderança dele era uma liderança serviçal, olhando para as pessoas. Liderança serva, ela centraliza nas pessoas, ela não centraliza nele, no que eu vou ganhar. O que eu vou ganhar liderando você? Não, não é isso. Quando eu lidero pensando o seguinte: o que eu vou gerar em você? Então você, quanto líder, o que você vai gerar nas pessoas que você lidera? O que você vai gerar nelas? Quais vão ser os valores que você vai gerar? Então eu queria agora passar para o nosso momento
de dinâmica.